Pessoal, acho que agora vai, né? Estava com problema de transmissão aqui de sinal, mas voltamos aqui. Quero dar boas-vindas a todos os irmãos e as irmãs que estão nos assistindo neste momento pelo Facebook do Centro Espírita Pedra de Luz. Agradecer pela presença na tarde de hoje. As nossas doutrinárias continuam ocorrendo no formato online, todas as terças-feiras, às 16 horas, e às quartas-feiras, às 20 horas. Neste momento, então, eu gostaria de iniciar nossa prece, pedir a todos para levar o pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus, nosso mestre amigo, aos nossos anjos de guarda, nossos guias espirituais, a espiritualidade de luz, do Centro Espírita Pedra de Luz, que neste momento nos ampara a todos, que possamos sentir as boas vibrações, as energias salutares e permanecer sempre, hoje e sempre, com a paz do Divino Mestre. Feita então a nossa oração inicial, gostaria de agradecer. Eu tive uns pequenos probleminhas técnicos no início, acho que a gente está com a internet um pouquinho precária, então eu iniciei uma... E agora sim, então, definitivamente, vamos iniciar. E o tema para a tarde de hoje, que foi escolhido, renovando atitudes, né? Esse tema é baseado na obra do Francisco do Espírito Santo, uma razão muito legal, acerca da fé, para então trazer a parte de regeneração e renovação. Ele é um campo magnético, atraindo pessoas e tal, ou mesmo antipatizam com a sua maneira de ser. Dessa forma, nossas afirmações prescreverão as águas por onde a embarcação da nossa vida deverá navegar. Meus irmãos, ele nos coloca uma coisa que na doutrina a gente já vem estudando há muito tempo, né? E refletindo sobre isso. Ninguém pode nos fazer felizes ou infelizes. Somente nós mesmos é que regemos o nosso destino. Assim sendo, sucessos ou fracassos são subprodutos das nossas atitudes construtivas ou destrutivas. Depende do que eu alimento em mim. E eu não posso projetar isso no outro, né? A minha frustração é por causa do outro, a minha infelicidade é por causa do outro, né? Começar a olhar para dentro de nós e ver por que aquele outro está me deixando assim. Então é fácil demais a gente culpar as pessoas por aquilo que não vai bem dentro da gente, né? É fácil a gente culpar um cônjuge, um amigo ou uma situação pela insatisfação da nossa alma, insatisfação do nosso ser. Porque pensamos que se os outros se comportassem de acordo com os nossos planos e os nossos objetivos, tudo seria muito melhor, não é assim? Ah, se o meu marido fosse mais sensível, se os meus pais tivessem sido menos autoritários, se o meu filho fosse menos rebelde, tudo seria melhor na minha vida. Quer dizer, depositando tudo no outro, né? Agora imaginemos o seguinte, imaginemos que nós estamos aqui nas nossas casas, onde a gente trabalha, enfim, no nosso dia a dia, alguém chega com um caminhão grandão lotado de lixo e deposita todo aquele lixo à nossa frente. Imaginemos o cheiro, o odor, o lixo todo. E aí então a gente faz a pergunta: quem trouxe esse lixo para cá? Quem descarregou esse lixo aqui? Fui eu? Foi o outro? Então ele não me pertence. Eu não preciso pegá-lo. Isso nos remete a uma questão de que ninguém pode fazer-nos agir ou sentir de determinada maneira sem a nossa permissão, né? As atitudes do outro, o outro precisa resolver. E eu tenho que dar conta de ressignificar algumas coisas na minha vida e continuar a minha caminhada, olhando sob a perspectiva do que eu posso modificar em mim. Então, quando o Hamed traz essa questão da felicidade, ele explica o seguinte, que a nossa felicidade, e eu adorei essa frase dele, esse conjunto de palavras, ele fala assim, baseia-se numa adaptação satisfatória à nossa vida social, familiar, psíquica e espiritual, bem como
uma capacidade de ajustamento às diversas situações vivenciais. Vejam que interessante. Adaptação satisfatória e capacidade de ajustamento. Por que isso, meus irmãos? Porque felicidade não é simplesmente a realização de todos os nossos desejos, não é mesmo? Isso a gente poderia chamar de capricho, de imaturidade, né? Mas a felicidade é antes a noção de que nós podemos nos satisfazer com as nossas reais possibilidades. Então é o olhar amoroso para a vida que eu tenho. Não importa se eu estou morando, aonde eu estou morando, com quanto de recursos a mais ou a menos, mas quais são as minhas possibilidades dentro deste ambiente? O que eu posso fazer a mais, né? Como eu posso valorizar tudo isso? Então é ter esse olhar amoroso para a vida, né? Porque ninguém está no lugar errado. Todos nós estamos no lugar certo, na hora certa e com a família certa. E temos que nos permitir esse olhar amoroso. E muitas vezes o nosso erro também, e que faz com que a gente carregue culpa, é olhar muito para o passado. Quando a gente olha demais para trás, a alma não caminha resoluta para frente, né? E consequentemente nós não nos libertamos de alguns grilhões do passado. Tem pessoas que acham assim, puxa, eu sofro porque quando eu era pequena aconteceu isso, isso e aquilo na minha infância, né? Ou tem um relacionamento e de repente o companheiro fez alguma coisa errada 10, 15 anos atrás e ele vem tentando corrigir, mas eu fico sempre naquela lembrança, puxando aquilo para minha vida, né? E eu não consigo me libertar disso. E parece que a vida não flui. Outra coisa que nos puxa muito para essa sensação de culpa, né? Ela se estrutura nos alicerces do perfeccionismo. Então, às vezes a gente alimenta a ideia de que nós devemos ser muito bons ou que não somos suficientemente bons para fazer determinada tarefa. Porque a gente só seria bom se a gente já tivesse perfeito naquele caminho, né? Então, assim, eu não estou bom para isso, então não vou iniciar. Não vou iniciar uma atividade, não vou iniciar uma filantropia, não vou encarar uma responsabilidade dentro da família, porque eu ainda não sou tão boa assim, né? E a gente fica com isso e entra naquele ciclo vicioso. Bom, mas a gente tem que... o que a gente não pode esquecer? Que todo o nosso comportamento, ele é decorrente da nossa idade evolutiva. E de que quanto nos permite o nosso grau de evolução. Então, meus irmãos, hoje é a nossa melhor versão, né? Nós hoje estamos muito melhor do que há 10 anos atrás, há 15 anos. Existe uma outra questão também, maturidade e suporte psicoemocional para suportar. E Deus sabe disso. Evoluído, ele já é tão melhor comparação, né? Nós nos comparamos aos outros. Só que cada espíritos que vêm devemos entrar nesse processo de comparação. A comparação também nos derruba muito, né? Então é um passinho de cada vez, cada um no seu ritmo. Eu acho que eu tô percebendo que às vezes está falhando um pouquinho a comunicação, é a internet que está um pouquinho ruim, mas vamos torcer para que ela vá firme até o final da palestra. Bem, assim a nossa disponibilidade de perceber a realidade das coisas, ela funciona nas bases do potencial e da viabilidade evolutiva. Portanto, impor às pessoas, né, que elas sejam sensíveis ou que elas progridam, né, além de ser um desrespeito à individualidade de cada um, é um fator perigoso e destrutivo para examinar qualquer tipo de relacionamento. Por que eu falo isso, meus irmãos? Porque o nosso consciente, ele é como um lago superficial, as águas superficiais que nós conseguimos observar. E o nosso inconsciente são as águas profundas, né? Então imaginemos um lago que a gente observa com águas calmas, e aí nós chegamos lá com uma pedra desse tamanho, pesada, e atiramos no lago. O que acontece com aquelas águas? A água vai vir para cima, né? Muitos pingos vão se espalhar e vão cair em várias pessoas. Mas
o pior de tudo isso é que aquele lodo que estava em cima do lago, quando a gente atira essa pedra, ele vai vir à tona, ele vai remexer todo, que estava adormecido e nós acordamos. E muitas vezes no nosso intento, no nosso afã de querer que as pessoas sejam mais sensíveis, que elas progridam no nosso tempo e não no tempo delas, forçando uma situação, faz com que as pessoas tenham uma reação inesperada. Então a gente vai dizer, puxa, mas como aquela pessoa é agressiva? Ou como ela não é sensível à minha situação? Mas é que, qual é o tamanho da pedra que nós estamos jogando no lago dela? Não é mesmo? Então nós estamos às vezes acordando a fera no outro, né? E isso propicia reações inesperadas. Então esse respeito ao tempo, a gente tem que... Pessoal, eu vou falar um pouquinho da visão do Hamed sobre a fé. O Hamed traz um ponto importante quando ele fala do grão de mostarda, né? Todo mundo já ouviu falar da passagem do grão de mostarda, que é quando Jesus responde assim: é por causa da vossa incredulidade, porque eu vou-lo digo em verdade, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha, transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Vamos tentar entender. A gente vai interpretar essa fé do grão de mostarda? Bom, então ele nos fala o seguinte: fé é sentimento instintivo que nasce com o espírito, né? É uma crença inata, um impulso íntimo fundamentado na certeza de que o poder divino, em toda e qualquer situação, está sempre promovendo e ampliando o nosso crescimento. Mas será sempre assim? Com essa certeza tão latente? E aí ele nos explica como em todas as manifestações de progresso, também esse impulso intuitivo do ser humano, ligado às faixas de fé, é resultado de um desenvolvimento lento e progressivo. Então, calma. A fé ela é importante, ela já está imanente em cada um de nós, né? Como em todo o reino da natureza. E aí ele traz exemplos desde um mineral, mas não caberia aqui eu trazer todos esses exemplos, porque o tempo não nos permite. Mas tem alguns exemplos importantes. Por exemplo, o relógio interno que incita as aves a efetuar migrações, quase na mesma época em todos os anos. A gente vê esse movimento imanente em alguns animais, algumas aves, que aguça o regresso ao lar, ou seja, estrutura a capacidade de orientação e localização de certos animais domésticos, né? Eles já possuem esse senso dentro deles, né? Então a fé não seria uma muleta vantajosa, veja bem. Geralmente a gente lembra desse conceito de fé quando nós estamos em apuros, né? Quando algo impactante acontece conosco, nós precisamos muito de ajuda, então, cadê minha fé? Agora eu vou me fortalecer. E a gente entende ela como essa muleta vantajosa, né? Que nos ajuda somente nas nossas etapas difíceis. Mas não, é muito mais do que isso. Ter fé é auscultar e perceber as verdadeiras intenções da ação divina em nós. Isso é muito importante. Por quê? Porque no universo nada existe que não tenha sua razão de ser. Tudo aquilo que parece desastroso e negativo em nossa existência nada mais é do que a vida articulando caminhos, né? Para que nós possamos chegar mais perto dos nossos anseios de progresso e até dos conceitos de felicidade e prazer. Então, assim, a criatura que aprendeu a ver o encadear dos fatos da sua vida, além de cooperar e fluir com ela, percebe que aquilo que parecia negativo em determinado momento da vida é apenas um caminho preparatório para posteriormente alcançar um bem maior e definitivo para si mesmo. Quando a gente passa pelas aflições, quando a gente está no olho do furacão, a gente não entende assim, não é mesmo? A gente acha que as coisas estão muito difíceis, mas a gente não pensa como um caminho preparatório, mas é um caminho. As grandes tragédias não significam castigos e punições, porque não existe um Deus punitivo, existe um Deus educativo. Então não existe isso. Porém,
O que existe são maiores possibilidades futuras para obtenção de uma melhoria de vida íntima, né? E paralelamente à plenitude, que o Divaldo Franco fala tanto dessa plenitude da vida, né? Só que não há como alcançar essa plenitude com uma varinha mágica, sem um processo de autotransformação. Então, a cada nova etapa de crescimento, talvez nós nos sintamos temerosos, inseguros, a exemplo de certos animais que perdem momentaneamente os seus revestimentos protetores. Não é mesmo? Depois, no entanto, o que acontece? Nós nos sentimos mais adaptados, né? E descobrimos elementos estruturais mais eficientes que nos permitem prosseguir mais ajustados a um novo estágio. Assim acontece com todos. E por que eu estou falando isso, que assim acontece com todos? Porque às vezes a gente escuta as pessoas falarem assim, mas eu tô tão aflita, no momento que a gente está passando, eu tô com ansiedade, ou às vezes pode vir sentimentos de tristeza ou de melancolia, né? Um desassossego íntimo. E isso acontece com todas as pessoas, em graus diferentes, né? Em maior ou menor grau, todos nós sentimos essa mudança. E é natural, e isso é importante, porque essa visão dessa fé raciocinada, essa forma interpretativa do Hamed nos conforta um pouco. Puxa, não sou só eu que sente então uma angústia, uma insegurança. Faz parte do processo de amadurecimento, claro que sim. Quando a gente precisa melhor compor as coisas dentro de nós, né? Que nem quando a gente fala de reforma íntima, né? Você vai reformar. A gente lembra daquele armário que tá todo desarrumado dentro de casa. O que você tem que fazer? Tirar todas as coisas, né? Para poder limpar e depois reorganizar. Se chega alguém e olha toda aquela bagunça no chão, tudo virado, vai pensar que tá o caos, uma tragédia. Mas é que ele pegou no meio do contexto. Nós ainda estamos tirando as coisas do armário para limpar e organizar. Assim acontece conosco também, né? Quando a gente está num processo de renovação, de modificação, de transformação, a gente também sente isso. Mas é porque a gente ainda não consegue entender o contexto inteiro, certo? Muito bem. Então somos atingidos por um profundo bem-estar quando visualizamos as oportunidades de reconforto, prosperidade e segurança que a vida nos trará a ciclos amargos do renascimento interior. Pessoal, a confiança de que tudo está justo e certo, né? E que não há nada a fazer a não ser melhorar o nosso próprio modo de ver e entender as coisas, alicerça-se nas palavras de Jesus. Até os fios de cabelo da nossa cabeça estão todos contados. É a convicção perfeitamente ajustada. A evidência divina não falha, ela tem sabedoria. E nós conversamos um pouquinho sobre isso na outra oportunidade que tivemos aqui de palestra, né? Nada foge ao controle de Deus. Em muitas ocasiões, somente usando os recursos interpretativos da fé, né, nos grandes choques e tragédias, é que podemos notar o processo de atualização que a vida nos oferece. Porque, portanto, o significado, pessoal, de um acontecimento, ele só é captado em plenitude apenas quando decifrado, que é o que eu falei. Quando a gente está no olho do furacão, passando pela transformação, a gente não consegue identificar a grandiosidade daquele momento, né? Tudo o que aquele momento quis nos oportunizar. Então, hoje a gente passa por um processo difícil, né? Um processo em que nós temos que reavaliar algumas coisas dentro de nós, alguns conceitos, o momento de olharmos verdadeiramente para dentro de nós. Então, a gente talvez, assim, estamos passando pelo momento agora, mas nós estamos trabalhando a nosso favor. Sempre, pessoal, com muito alto amor, autocuidado, né? Sabendo que os nossos passos são um de cada vez, nós não vamos saltar, não vamos sair voando, né? E acreditando que esse poder imanente que já está em nós, que essa fé que já está em nós, ela é construída. Então, nós estamos no processo de reforçá-la, né? De compreender que não existe o caos, né? O aparente caos é um processo de transformação, porque Deus está à frente de tudo.
Então, em síntese, a fé trazida nesse contexto de renovação, de renovando as nossas atitudes, ressignificando o que seja felicidade, né? O que seja a fé, é aquela força instintiva da alma guardada em si e que ela nos traz possibilidades transcendentes, né? O grão de mostarda, na comparação de Jesus Cristo, ele representa a minúscula semente, como sendo o impulso imanente que começa a se formar no princípio inteligente, nos primeiros degraus do reino da natureza, né? E ao longo do tempo, como falamos, ele se transmuta, desenvolvendo potencialidades inatas e futuramente se transforma num ser completo e de ações poderosas. Muito bem. Então, nós falamos um pouquinho do conceito de felicidade, né? Os desejos, mas de uma adaptação satisfatória à nossa realidade, à vida que nós temos. Falamos um pouquinho sobre essa fé, esses recursos que nós temos dentro de nós e o que ela significa verdadeiramente, né? Não como uma muleta para dificuldade, mas que ela nos acompanhe sempre durante toda a nossa vida, como um sentimento de gratidão, inclusive, por estarmos aqui, por termos chegado até aqui, certo? Então, meus irmãos, assim, ó, regenerados nessa visão que a gente está interpretando, né, são os seres humanos que notaram que não podem modificar o mundo dos outros. Falamos um pouquinho disso lá no início da conversa, né? Mas apenas o seu próprio mundo. Esse é o nosso desafio. Que indivíduos, lugares e ambientes não podem ser mudados, que as únicas coisas que podem e devem ser alteradas são as nossas atitudes pessoais, as nossas relações relacionadas a esses mesmos indivíduos, lugares e ambientes na nossa vida, né? Então é a minha forma de agir ou reagir em relação ao outro, né? É a construção da paz em mim. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no horário para nós nos controlarmos aqui o tempo. Então, o que a gente poderia, para fechar aqui, concluir da nossa conversa? Regenerados, renovados nessa visão, felizes e esperançosos, são aqueles irmãos que reconheceram que o erro nunca será motivo de abatimento e paralisação, e sim estímulo e aprendizado. Vejam bem, nós estamos aqui à custa de tudo que nós construímos na nossa vida. E nós só construímos errando, né? Porque a gente erra, a gente avalia, a gente recomeça. E esse é o convite de Jesus. Para que nós prossigamos, mesmo com os machucados da vida, mesmo com os arranhões da vida, né? Esse é o convite de Jesus. Você tropeçou, você caiu, me dá a mão, levanta, vamos junto. Por que eu digo mesmo com os machucados, mesmo com os arranhões da vida? Porque nós não estamos aqui de férias, né? Nós estamos aqui para evoluir. Nós estamos aqui para trabalhar o nosso autoconhecimento, ressignificar algumas dores do passado, algumas situações, deixar de projetar as nossas angústias no outro, achando que o outro sempre é o culpado, começar a me reavaliar, me autorresponsabilizar por mim mesma e saber que a vida não para que nós curemos as nossas feridas. A cura está na própria caminhada, está no processo, né? Quando a gente compreende isso, a gente segue com essa fé fortalecida nessa interpretação do Hamed, né? Então, atentamos ao convite de Jesus. Se cair, vem, me dá a mão, levanta e segue. E era isso que Jesus falava sempre, né? Pega a tua maca e segue, carrega a tua cruz e segue. Eu já falei isso porque é muito vivo isso em Jesus, o convite para que a gente siga lutando, acionar um mecanismo da vontade e seguir em frente, né? Queridos irmãos, a vida que nós temos, eu não sei, às vezes eu olho para cá, às vezes eu olho para cá, eu ainda tô me adaptando, tá? Mas a vida que nós temos, ela é fruto das nossas escolhas. E isso é muito importante a gente observar, que é sempre tempo de boas e novas escolhas. Não importa quanto a gente já errou, se hoje o nosso propósito é seguir no bem, né? Não fiquemos agarrados àquelas cenas do passado, os grilhões que nos prendem, vamos nos libertar com alto amor, alto respeito, vamos seguir em frente, adiante, né? Esse final de semana eu peguei o finalzinho só da palestra do André Trigueiro
Ele fez uma live, não sei se foi pela Federação Espírita, não lembro agora, eu peguei só o finalzinho. Mas ele falava desse processo todo e ele cantou uma musiquinha no final e que ele dizia assim: o melhor lugar do mundo é aqui e agora. O melhor lugar do mundo é aqui e agora. Por que eu achei essa música tão legal? Porque o melhor lugar do mundo é aqui e agora. A gente está passando por isso porque nós pedimos para estar aqui, nesse momento, nesse planeta tão lindo, né? Com tantas possibilidades para fazer a diferença. Não importa a hora do trabalhador, né, na sua vinha, né? Se ele é o trabalhador da primeira ou da última hora, ele vai ganhar o mesmo salário, né? Então não importa o despertar do seu momento evolutivo, se ele já se deu há muito tempo, se ele está começando agora. Jesus é amigo de todos. Estava no estudo do Evangelho agora há pouco e lembrando uma passagem de um livro que eu estou lendo, que é A Força da Bondade, e na época em que houve um desencarne ali dos primeiros cristãos e uma gama de espíritos mais evoluídos estava cuidando de tratar Pilatos, né? Porque ele já tinha passado muito tempo na erraticidade, em sofrimento. E quando se encontraram com o mestre, né? Esses espíritos, o mestre se aproxima, um deles fala: mestre, eis aqui seus verdadeiros amigos. Aí Jesus olha para ele e diz: todos são meus verdadeiros amigos, mesmo que eles ainda não saibam. Então, meus amigos, renovemos as nossas atitudes. Esse é o convite do nosso Mestre Jesus para que a semeadura de hoje nos possibilite uma melhor e mais bela colheita no amanhã. Tem uma outra musiquinha do Almir Sater que diz assim, eu acho que é assim, né? É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, e é preciso a chuva para florir. E é preciso a chuva para florir. Às vezes a gente só quer dias de sol, né? A gente só quer dias de sol, mas quando ele fala que é preciso a chuva para florir, é porque às vezes a gente tem que sair um pouquinho da nossa zona de conforto e aceitar os desafios que a vida, os sinais, os desafios que a vida está nos mandando para a gente poder florir, né? Então vamos aceitar essa chuva. Bem, meus irmãos, era isso para a tarde de hoje, para a nossa conversa, nossa palestra. Eu agradeço o carinho de todos que permaneceram aqui comigo. Eu sei que a internet falhou um pouquinho, eu fiquei observando aqui, mas agradeço os olhares de simpatia, as manifestações de carinho, mesmo à distância. E nesse momento, então, vamos elevar nosso pensamento a Deus, ao nosso Divino Mestre Jesus, aos nossos anjos de guarda, aos nossos guias espirituais, à equipe espiritual do Centro Espírita Pedra de Luz. Pedir a proteção, o amparo, o amor a todos que assistem essa palestra, aos seus familiares, aos seus lares, a todos aqueles que assistirão pelo canal do YouTube. Que essa paz do Divino Mestre Jesus se estenda a todos os corações aflitos nesse momento, aqueles com dores no corpo e dores na alma, possam receber este amparo, esta luz, essa paz do Mestre, em todos os cantos desse planeta maravilhoso. Aqueles que padecem nas suas casas ou nas ruas, em penitenciárias, em hospitais, em asilos, em orfanatos, onde estiverem, Pai, possam receber o teu amor, o teu amparo e o teu conforto. Obrigada, meus amigos, por estarem comigo, pelo carinho. Um beijo no coração de todos. Uma semana abençoada. Muito obrigada.